Olá, seja bem-vindo a mais um programa Câmara Debate. E nesta edição, nós vamos falar sobre o endividamento dos municípios brasileiros. A Câmara dos Deputados já instalou uma comissão especial para tratar do assunto. Os deputados vão analisar a proposta de emenda à Constituição, que, entre outros temas, prevê que os débitos previdenciários dos municípios poderão ser pagos em até 300 parcelas mensais. E para debater com a gente esse assunto, estamos recebendo os deputados João Cury, do MDB de São Paulo, e José Nelto, do União Brasil, do estado de Goiás. Deputados, primeiramente quero agradecer muito pela oportunidade da entrevista. Para a gente iniciar, quero começar com o deputado José Nelto. Deputado, como é que está a situação dos municípios? Quando se fala em dívida, a coisa está feia mesmo? Que patamar que o senhor enxerga essa questão? Marcelo, a situação dos municípios brasileiros é uma situação de penúria. Por quê? A União, ela tenta empurrar para os estados e para os municípios tudo aquilo que ela não pode fazer. Aí joga para os municípios. E é fácil cobrar dos prefeitos, difícil cobrar dos governadores, impossível cobrar do presidente da República. Por isso, o Congresso Nacional está debruçado sobre a PEC 66. Primeiro, ela foi aprovada pelo Senado da República, veio para a Câmara Federal, foi aprovada a CCJ, ela foi praticamente arquivada. Depois das eleições, eu fui procurado por prefeitos de todo o meu estado de Goiás e também do Brasil, pedindo uma solução no endividamento dos municípios, endividamento do INSS, endividamento da Previdência própria dos municípios e um endividamento muito terrível, um endividamento que ele está arruinando as finanças dos municípios, os precatórios. Aí o município, ele não tem como ter os seus documentos, ele ter as chamadas certidões negativas. Ele não tendo certidões negativas, o que acontece? Ele não pode receber maquinários do governo federal, o município não pode receber ou fazer contrato com a Caixa Econômica Federal, enfim, há um prejuízo enorme para o Brasil. Diante desse momento, nós colocamos essa PEC para ser discutida, trabalhamos com o Arthur Lira, que não queria colocar essa PEC em votação. Eu fui à Presidência da República, mostrei para a Casa Civil, mostrei para o próprio Presidente da República que ele tinha uma marcha aqui para os prefeitos, que esta PEC 66 iria ajudá-los para que os prefeitos pudessem ter certidões negativas e poder receber recursos do governo federal, fazer empréstimos, e começamos o debate, e hoje a PEC 66 já chega no final do debate. Mas antes disso eu quero cumprimentar também o meu colega, deputado João Cury, que já foi prefeito também de uma cidade importante do estado de São Paulo e sabe da situação que vive os municípios do Brasil. Acredito que quando ele foi prefeito, ele deva ter pego a prefeitura numa situação diferente de outras prefeituras do nosso país. Certo, quero aproveitar esse gancho que o senhor colocou, do deputado João Cury, foi prefeito 2 vezes da cidade de Botucatu, interior de São Paulo, conhece bastante a realidade municipalista brasileira. Deputado, por que o senhor acha que os municípios chegaram nessa situação de tamanho endividamento? Bom, Marcelo, primeiro eu agradecer o convite, cumprimentar o deputado José Nelto, um grande amigo, um grande parlamentar que ajudou muito para que esse projeto pudesse voltar a ser discutido e agora, se Deus quiser, encaminhado pela Câmara dos Deputados. A situação, além de ser de penúria, como disse o José Nelto, ela é dramática. O governo federal, principalmente, vem num processo nas últimas décadas de desresponsabilização. Ou seja, ele deixa de fazer aquilo que ele fazia há 20 anos atrás e essas responsabilidades estão sendo atribuídas aos governos estaduais e aos municípios, principalmente aos municípios. Vou te dar um exemplo na saúde. Antigamente, há 20, 25 anos atrás, de tudo que se gastava, se investia no SUS,
55% aproximadamente era de responsabilidade do governo federal. Hoje o governo federal está financiando 44%, 45% daquilo que se investe na saúde é do governo federal. Quem é que ficou com essa conta dessa diferença? Os estados, mas principalmente os municípios. Zé Nelton falou bem aqui, olha, será que a situação que o João pegou quando ele foi prefeito é a mesma de hoje? Certamente não é. Eu e a maioria dos prefeitos daquele período, de 2009 a 2016, nós investíamos em saúde 20% a 23% do nosso orçamento. A lei diz que tem que ser no mínimo 15%. Então, na época, a gente já investia mais do que o mínimo legal, por necessidade. E hoje, dificilmente você encontra um município investindo menos de 30% do seu orçamento na área da saúde. Essa é uma média. Ou seja, você percebe que a saída do governo federal de algumas atribuições que eram dele e que foi agora transferida para os municípios sem o devido repasse, vai gerando para o município um ônus muito grande. As prefeituras não aguentam mais. Aí ele tem previdência própria, ele tem que investir na saúde, ele tem os precatórios. Daqui a pouco o município vai entrar numa situação de insolvência ou pré-insolvência. Esse projeto de lei, ele visa exatamente isso. Ele visa estancar essa situação, repactuar, para que haja uma capacidade de investimento. A gente recebe prefeitos aqui toda semana, aqui em Brasília. Prefeitos que vêm aqui desesperados atrás de R$100 mil para custear a saúde, para comprar medicamento, para pagar salário de médico. Ou seja, as prefeituras estão em situação de pré-insolvência. Alguém precisa fazer alguma coisa. A Câmara dos Deputados não pode se furtar, né, de enfrentar esse debate, de ter a sensibilidade necessária, porque nós temos esse compromisso com os municípios, a gente vive a realidade dos municípios, né? E a gente sabe muito bem o que os municípios estão passando. Já não era sem tempo que a Câmara se debruçasse sobre esse assunto. E eu espero que ele avance o mais rápido possível. Deputado Zé Nelton, falando do endividamento dos municípios, parece que existe um consenso, que é a necessidade de nós termos menos Brasília, né, e mais Brasil, quer dizer, menos governo federal e mais força para os municípios, para os estados. A gente ouve falar isso o tempo todo aqui no Congresso, em campanhas eleitorais também, mas parece que na prática a coisa não acontece dessa forma, né? Parece que cada vez você tem a união mais forte e os estados e os municípios com parcelas menores. Por que isso acontece? Marcelo, esse era o discurso bonito do Paulo Guedes. Menos Brasília e mais Brasil. Mas era apenas discurso, falácia. Veja que todo presidente da República, quando ele tem um projeto aqui, vamos colocar aqui, que ele vai fazer uma renúncia fiscal, o governo federal, para agradar uma empresa, um grande empresário no país, ele faz a renúncia fiscal. Tudo bem. Sabe quem que vai perder com essa renúncia fiscal? O município. Os municípios brasileiros. Os estados acabam perdendo. Quando o governo, ele coloca ele coloca uma base salarial para os professores, para os médicos, enfermeiras. Todos nós queremos um bom salário para os médicos, para as professoras e para as enfermeiras do nosso país. Acontece, Marcelo, que ele não manda dinheiro. Aí nós votamos aqui na Câmara Federal, no Congresso Nacional, um projeto aqui aumentando o salário para médicos, para enfermeiras, enfim, para odontólogos. Acontece que o dinheiro não vai para o município. E o cidadão, quando vê um projeto que é aprovado pelo Congresso Nacional, ele pensa que o prefeito recebe o dinheiro da União. Não vai o dinheiro, vai a dívida para os prefeitos. Bom, então por isso esse discurso é muito bonito. Na prática acontece tudo o contrário. Eu vou citar um exemplo para você. Nós votamos aqui, deputado Cury, no final do governo Bolsonaro, baixando o ICMS dos combustíveis. Uma maravilha, ótimo. Se dependesse do meu voto, da minha vontade, era imposto zero para os combustíveis, imposto zero para o arroz, feijão, cesta básica, imposto zero para a compra de carro novo. Acontece que alguém vai ter que pagar essa conta. Quem é que paga a conta? O município. Por quê? O governo dá isenção, aí não tem o ICMS, em contrapartida, a dívida fica para os municípios. Nas eleições do ano passado, quando o Bolsonaro mandou esse projeto aqui para o Congresso Nacional, o presidente Lula teve que pagar todo aquele débito que as prefeituras estavam fechando
em todo o Brasil, porque não tinha dinheiro. Ele deu isenção, diminuiu a isenção do ICMS dos combustíveis, mas a folha de pagamento lá é a mesma no município, o valor dos investimentos da saúde é o mesmo, e também a limpeza urbana, a troca de lâmpadas, enfim, os serviços prestados para a coletividade. Por isso, o Congresso Nacional Brasileiro tem que rever qualquer isenção. Nós temos agora, pela frente, um projeto importantíssimo. A isenção que eu vou votar favorável, quero deixar bem claro para toda a opinião pública, que é da alíquota do imposto de renda, de R$ 2.500 para R$ 5.000. É justo, mais do que justo. Agora, isso aí vai impactar também para os municípios. Quem é que vai pagar essa conta aqui? Nós temos que tirar com a mão e colocar com a outra mão, devolvendo esses recursos para os municípios brasileiros. Então, por isso, Marcelo, eu entendo que esse discurso ele é muito bonito, mas na prática é o contrário. É sempre o governo federal tentando colocar para os municípios mais deveres e não mandando os recursos para que os prefeitos possam cumprir com os seus municípios. Deputado João, os municípios estão sofrendo muito com um instrumento conhecido no mundo jurídico e legal como precatório. Para quem ainda não está 100% familiarizado com esses termos técnicos, eu gostaria de pedir ao senhor que explicasse para a gente o que significa isso e por que isso está gerando, por que os municípios têm dívidas relacionadas a esse instrumento. O Estado, seja a União, Estados e municípios, ele é o maior credor e é também o maior devedor do país, né? E os municípios, como o governo federal, o governo estadual, os governos estaduais, eles têm dívidas de todas as ordens. Dívida trabalhista, dívida previdenciária, dívida de desapropriação, oriunda de desapropriações. Ou seja, o precatório, o que é? O precatório é uma dívida que foi transitada em julgado. Ou seja, alguém que se sentia credor de um determinado município, entrou com uma ação, ganhou essa ação em última instância, transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, e isso agora se torna uma dívida para o município pagar. Isso tem um estoque, porque isso foi tanto ao longo, e vem sendo tanto ao longo do tempo, que o município não consegue pagar todos, mas ele é obrigado a pagar pela lei de responsabilidade fiscal, sob pena, inclusive, do prefeito ficar inelegível, incorrer em improbidade administrativa. Então, isso vem, de certa forma, angustiando os gestores públicos, porque eles têm uma dívida cujo não pagamento tem uma consequência direta, não só na administração, mas também na pessoa física do prefeito, do gestor, né? E ele não consegue pagar. Então, a ideia aqui, o que é? É a gente alongar esse pagamento, ou seja, é a gente não fazer com que o município seja, às vezes até por erro de administrações passadas, por má gestão que aconteceu, o prefeito que está na cadeira hoje de plantão, ele herda também, ele herda o bônus e o ônus. Ou seja, se há 15 anos atrás, um prefeito lá, por algum motivo, ele contraiu uma dívida, essa dívida veio agora a transitar em julgado neste momento, e neste momento sai um ofício requisitório, que é um documento que obriga o prefeito a pagar. Uma dívida de 15, 20 anos atrás. Então isso vai se somando e chega a ano que às vezes são milhões de reais que o prefeito tem que dispor, né, do seu orçamento naquele ano para pagar os precatórios. E aí ele tem que tomar decisões difíceis, porque ele tem que escolher quem ele vai deixar de pagar para honrar o compromisso do precatório. E aí ele vai tirar de outras áreas sensíveis. Então, essa proposta aqui faz com que a gente entenda que o precatório é devido, é lógico que é devido a uma dívida reconhecida pela Justiça, mas se discute aqui não mais a dívida, mas a forma de pagamento. E a ideia é alongar esse pagamento para que a Prefeitura, principalmente aquelas que não têm condição, elas não consigam deixar de prestar serviços públicos para pagamento da dívida. Só para concluir o raciocínio, então, lá na comissão foi apresentado um prazo que já está previsto, já está colocado no papel, 300 meses, né, para pagar isso daí. A discussão, muita gente disse, olha, às vezes a pessoa tem uma dívida para receber ali,
do Estado na forma de precatório, quer dizer, já está transitada e julgada, ela tem aquele direito reconhecido pela Justiça, né? Mas se determinarmos esse pagamento em 300 parcelas, pode ser que a pessoa morra e não termine de receber. Então, como equalizar esse prazo na medida em que você beneficia o município, mas ao mesmo tempo contempla o direito de quem tem essa obrigação? Essas 300 parcelas é para dívida com o INSS, é para dívida com o governo federal. Os municípios também têm dívidas com os outros entes da federação, principalmente com o governo federal. Então a gente está tratando das 300 meses, das 300 parcelas, é uma dívida que os municípios têm com o governo federal. Né? Ou seja, o município em algum momento deixou de pagar o INSS. Mas, deputado, é bom a gente salientar a questão do INSS, da dívida dos municípios com o governo federal. O que está acontecendo aqui? Tem precatórios já do INSS para com os municípios já têm esse precatório com o INSS. Também tem a cobrança de juros e multa. Agora, pensa você, um ente federado cobrar juros do outro ente federado, é uma dívida impagável também. É igual a dívida dos estados com a União, é uma dívida impagável, porque ela é juros sobre juros. Você pega uma dívida aí, vou dar só outro exemplo, de Goiás. A nossa dívida de Goiás, ela era em 2018, ela era 5 bilhões e 300. Em 2018, não, 2018, não, voltamos lá. Pode arredondar. Vou dar um exemplo lá. Em 1998, bem claro, 1998. Você sabe quanto que é a dívida hoje? 25 bilhões é a dívida do estado de Goiás. E essa dívida do INSS também, ela é uma dívida de juros sobre juros. Ela é uma dívida impagável. Mesmo ela sendo alongada por mais 300 anos, 300 meses, dificilmente o município irá quitar essa dívida com a União. Agora, deputado Zé Nelto, eu queria ver a opinião do senhor também sobre essa questão dos precatórios. Os municípios estão com essa dificuldade para ser administrada? Tem. O deputado João Cury, que já foi prefeito, ele sabe dessa realidade. Quer dizer, tem o FPM que cai dia 10, isso mesmo, deputado, dia 10. Aí você tem um precatório lá. Ele chega, ele tira o dinheiro na hora, zera o dinheiro dos cofres do município aqui. Mas o município tem que pagar a folha de pagamento, ele tem que pagar a limpeza urbana, ele tem que pagar a iluminação, ele tem que gastar dinheiro com a saúde, ele vai ficar sem esse dinheiro. E aí? Quem é que vai pagar essa dívida para os municípios? Nós sabemos que houve muita irresponsabilidade no passado. Agora, os atuais prefeitos, eles estão pagando essa irresponsabilidade dos prefeitos do passado. Até porque não tinha, e foi bem dito aqui pelo deputado João Cury, não tinha responsabilidade. Agora tem. Se o prefeito não pagar, ele fica inelegível, ele responde por crime de improbidade administrativa, e mais ainda, dizer, o CPF dele é praticamente nulo. Na pessoa física. Na pessoa física. E a mudança dos precatórios, passando de 5 anos para 10 anos, e colocando também um limite da receita líquida. O que adianta você hoje colocar lá 8%, 10%? É uma dívida impagável. Então, o que aconteceu no passado, há 20 anos, está acontecendo agora. Mas eu quero aproveitar o momento também e fazer uma denúncia. E já conversei com o nosso relator, o deputado Baleia Rossi, que é municipalista, que é presidente de partido, do PMDB, é um político experimentado. Hoje nós temos no Brasil uma máfia de precatórios. Mas como, deputado, que tem essa máfia de precatórios? Acontece da Procuradoria dos municípios. O professor, um servidor público, ele entra com ação judicial contra o município. E aí vai indo, na hora de recorrer, o procurador ou a procuradoria do município não recorre. Daí não recorrendo, pronto, virou precatório e o município é obrigado a pagar, porque já tem uma lei obrigando o pagamento tanto das leis trabalhistas e outras dívidas, como o deputado disse.
é o município que compra um terreno e não paga o terreno, ele faz uma licitação de maquinários e não paga o credor, mas chegou um certo momento que nós temos que alongar essas dívidas dos precatórios, dar um fôlego para os municípios, para que eles tenham certidão negativas para receber recursos da União e também poder fazer empréstimo para fazer o quê? Obras na área da infraestrutura do seu município. Então, por isso, essa PEC é uma PEC que ela veio já tardiamente, mas aproveitando o momento, dizendo que se não tirarmos aqui juros e multas do INSS, essa dívida ela é impagável. Deputado João Cury, eu queria ouvir o senhor com relação às negociações. Eu sei que o senhor não é integrante da comissão, mas o senhor, como municipalista, conhece bastante a lei, transita bastante aqui na casa também. O senhor acha que a proposta do jeito tal? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a proposta, qual é a opinião do senhor, e se o senhor acha que ela contempla os municípios. Eu acredito que sim. O deputado Baleia Rossi é um deputado que tem tomado cuidado de ouvir todos. E eu acho que nada resiste ao diálogo. Quando você tem um relator com essa característica de ouvir o governo federal, de ouvir os estados, de ouvir principalmente os municípios, né, ouvir as instituições também que orbitam e discutem esse tema, associação dos municípios, muita gente ligada ao tema. Eu acho que a chance de você errar é menor. Quando você ouve mais, você erra menos. Então, acho que esse exercício é um exercício indispensável para que a gente possa produzir uma legislação que faça sentido do ponto de vista da saúde financeira dos municípios, que dê segurança jurídica para ambas as partes, porque às vezes o credor também não tem segurança se vai receber. Então, assim, a gente imagina que isso só beneficia um lado, que é o lado do devedor, mas não, a ideia é também que a gente reconheça esse credor, e dê para ele segurança de que, olha, pactuado isso, você vai receber, até porque existe penalidade para o gestor, que depois que faz a repactuação, ele é obrigado a cumprir sob pena de não receber mais recursos de transferências voluntárias do governo federal, do governo estadual, como bem disse aqui o deputado Zé Nelto. Então, assim, eu acho que o texto é bom. É óbvio que ele aqui na casa, ele sempre pode receber sugestões, críticas voltadas para a melhoria da redação, para que faça mais sentido, mas eu acho que o caminho é um caminho sem volta. Eu acredito que em breve, muito breve, a gente deve votar isso aqui e eu acho que isso vai ser um momento importante para que a gente possa compensar os municípios, porque também, em verdade seja dita, Marcelo, assim, essa saída dos outros entes da federação que antes tinham atribuições e tinham que colocar recurso em algumas áreas, quando eles deixaram de fazê-lo, isso sobrecarregou os municípios. De certa forma, essa lei aqui, esse projeto de lei aqui, ele compensa também isso, ou seja, o governo federal, vou dar outro exemplo aqui para a gente entender um pouco o que acontece com os municípios. Há 30 anos atrás, ninguém falava de guarda civil municipal no Brasil. A segurança pública era de responsabilidade dos estados. O governo federal também trabalhava, mas os municípios não tinham uma atribuição direta na segurança pública, principalmente força de segurança. Nós não tínhamos força de segurança. Aí, os governos do estado foram saindo um pouco de algumas responsabilidades. Foram deixar, olha, isso a PM não faz mais, isso a Polícia Militar não dá mais para fazer, aqui, a ponto da gente ter hoje municípios que sequer tem um PM, um policial militar no município. Então, assim, você veja a situação que os municípios vão ficando. Aí, o prefeito se vê diante da demanda, ou seja, não é porque o governo do estado saiu, se desresponsabilizou de uma determinada atribuição, que aquela demanda desapareceu. Ou seja, aquela demanda continua batendo na porta dos prefeitos. E o prefeito não pode mais contar com a polícia militar, por exemplo. Aí o que ele começou a fazer? Começou a se virar. Como é que ele se virou? Instituindo nos municípios as guardas civis municipais, que no começo era para cuidar dos próprios, dos prédios, uma coisa mais light. Hoje nós já estamos transformando a Guarda Civil em polícia. Hoje já tem projeto de lei aqui, que foi votado, se eu não me engano, que já transformou a Guarda Civil em polícia, ou seja, ela já é uma força de segurança. E esse custo, esse investimento numa nova força de segurança, dessa vez municipal, não veio do governo federal, não veio do governo estadual, ou seja, o governo estadual se retirou de alguma responsabilidade na área da segurança pública, que o prefeito se viu com a necessidade
de atender aquela demanda e não podendo contar com o Estado, ele teve que criar uma força própria. E ao criar uma força própria, saiu da onde esse dinheiro? Para esse efetivo, para custear esse efetivo, para custear o armamento, para custear o colete, para custear a viatura, o combustível da viatura, o salário do agente, saiu da onde? Do orçamento do município. Ou seja, a saída do Estado, ela gerou uma nova despesa para os municípios. Então, de certa forma, quando a gente vê um projeto de lei, a gente que tem esse olhar municipalista, a gente que faz essa análise, de certa forma é uma compensação também. Por quê? Porque o governo federal vai ter que repactuar com o município a sua dívida, o seu crédito previdenciário e, de certa forma, vai dar um pouco de fôlego para as prefeituras poderem atuar. Senhores, nosso programa chegou ao final. Quero agradecer imensamente pela entrevista. Lembrar que o projeto de lei, aliás, é uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição, já foi aprovada pelo Senado, está em análise na Câmara, então já estendo o convite para que assim que a tramitação estiver encerrada, nós tivermos chegado a um veredito final do Congresso, a gente retorne aqui para discutir também mais impactos que essa proposta vai trazer aos municípios. Muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com os deputados José Nelto, do União Brasil de Goiás, e João Cury, do MDB de São Paulo, para falar sobre a proposta de emenda à Constituição que trata das dívidas dos municípios. Eu sou Marcelo Westphalen e você pode rever ou compartilhar esta edição do Câmara Debate no YouTube da Câmara. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.